Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Terminado o assunto da primeira unidade, filosofia e o ato de pensar a partir da experiência filosófica. Terminado o assunto da segunda unidade, filosofia e antropologia humana, nós vamos agora passar para o estudo da terceira unidade, filosofia e moral 2. Lembrando que na moral 2, diferentemente da moral 1, o nosso propósito aqui é fazer um estudo a partir do senso crítico, fazer um estudo da moral a partir do senso crítico. Muito bem, nessa unidade nós estaremos estudando 3 assuntos. Primeiro, conhecer o contexto sociocultural do mundo moderno, ou melhor, da idade moderna. Segundo, conhecer o desenvolvimento da moral a partir de Piaget e Colbert. E terceiro, conhecer o problema da moralidade a partir da filosofia de Kant. São, portanto, esses os 3 assuntos a serem estudados. Bem, até aqui nós já fizemos o estudo do primeiro assunto da terceira unidade, conhecer o contexto sociocultural da idade moderna. Eu vou agora fazer uma breve recapitulação do que já for estudado, para em seguida, na próxima aula, a gente já dar início ao estudo do segundo assunto da terceira unidade, tá? Muito bem. Ao final desse estudo, o que nós queremos que você, aluno, adquira, né? Primeiro, possibilitar ao aluno, ao final do estudo desse primeiro assunto da terceira unidade, entender, ponderar e tirar lições da conduta moral do homem moderno, levando em conta o contexto que ele vivera, contexto sociocultural do mundo da idade moderna, tá? Então esse é o nosso propósito, porque entendemos que ninguém deva fazer um julgamento moral sem que procure entender esse contexto, certo? Em seguida, nós passamos a conhecer o assunto. Primeira questão, quanto às circunstâncias históricas da época moderna. E aí nós vimos o período, quando começa e quando termina, tá? Nós vimos também a visão de mundo no tocante à construção dos princípios morais. Um outro ponto visto por nós foi a influência cultural da época da Idade Moderna. E em seguida, o pensamento filosófico norteador do comportamento moral na Idade Moderna, e a preocupação em relação ao comportamento moral da idade moderna. E por último, nós vimos as mudanças significativas da época que deram origem a um novo cenário moral. Muito bem, essas mudanças foram mais a níveis sociais, a níveis econômico, a nível político, né? A nível político.
e a nível religioso também. Muito bem, em seguida nós passamos para o estudo da segunda questão. Quanto aos principais filósofos da Idade Moderna que se ocuparam com o estudo da ética. E aí, entre outros, nós vimos primeiro Hilmer. E aí eu pedi, letra A, primeiro ponto, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre a vida de Hilmer. E segundo ponto, letra B, nós vimos o ponto central, motivador da vida moral em Hilmer. E aí o que é que nós vimos? Nós vimos que para Hilmer o viver moral não deveria ter como guia a razão, e sim os sentimentos. Infelizmente, sentimentos esses visto por Hilmer como sufocados por um racionalismo metafísico, certo? Depois nós vimos Kant. Primeiro ponto, a vida. Pedi que vocês fizessem uma pesquisa. Segundo ponto, nós, mais uma vez, nós nos detemos a estudar o ponto central motivador da vida moral em Kant. E aí nós vimos que para Kant o viver moral, independente das circunstâncias históricas, que você esteja vivendo, independente do tempo, do espaço, independente do contexto sociocultural, político, econômico, religioso, para Kant, o viver moral, ele deve ter como guia a razão, mas não essa razão fruto de uma metafísica, de um racionalismo metafísico, não uma razão fruta de um racionalismo empírico, mas de uma razão fruto de um racionalismo crítico, ou melhor, de uma razão proveniente do criticismo, tá? Que é o sistema que procura um equilíbrio entre essas duas formas de ver o mundo extremas, que é o racionalismo metafísico e o racionalismo empírico, certo? Aí Kant propõe uma terceira via, que é o criticismo, através do qual vai ser possível chegar a um viver moral mais adequado, entendeu? Mais verdadeiro, mais autêntico. Então, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você deve seguir essa razão proveniente do criticismo, e mais, razão essa que vai te possibilitar viver a moral do dever, tá? Que é a moral do dever? Não é fazer nada tendo em vista alguma coisa, não é fazer alguma coisa porque assim essa é a minha obrigação, esse é o meu dever. Não, tá? Esse dever, ele não é de fora para dentro. Esse dever, ele se dá de dentro para fora. Eu vou fazer alguma coisa porque, primeiro, isso é meu, entendeu? Essa é a minha vontade moral, essa é meu dever moral.
uma coisa minha, que eu acredito, que eu confio e que eu acho que está certo, e mais do que isso, eu acho que é certo não só para mim, mas também vai valer para o mundo todo, entendeu? Para o mundo todo. Essa é a moral do dever, tá? Em Kant. Muito bem, depois nós vimos Nietzsche. Para Nietzsche, primeiro ponto, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre a vida de Nietzsche. Segundo ponto, mais uma vez, né, nós procuramos ver o ponto central, motivador da vida moral em Nietzsche, tá? Bem, para Nietzsche, o viver moral só será autêntico, gente, só será verdadeiro à medida que o indivíduo decidir recuperar os seus valores intrínsecos à natureza, os valores intrínsecos, né, os seus valores. Os valores intrínsecos são aqueles valores que diz respeito à natureza animal de todo e qualquer ser animal, entendeu? Então o ser humano, antes de ser um ser humano, ele é um ser animal, e Kant vê nesse ser, ver na possibilidade do ser humano viver a partir desses valores animal, né? Ele vê a possibilidade do ser humano ser autêntico, verdadeiro, e não a partir de valores construídos muitas vezes por sociedades absolutistas, muitas vezes por sociedades que discriminam, né, preconceituosas e muito mais, tá? E nesse ponto nós vimos que Hume se assemelha, não é que ele se assemelha, não, é o contrário. Um outro filósofo foi Hobbes. Eu pedi que vocês pesquisassem a vida de Hobbes, e em seguida um outro ponto analisado por nós foi o ponto central motivador da moral em Thomas Hobbes. Vimos que para Hobbes o viver moral só será possível, só será verdadeiro, só será autêntico se o indivíduo abdicar-se de seu estado natural de ser. É o contrário de Nietzsche, né? Nietzsche acha que o indivíduo, para sobreviver nesse mundo cultural, nessa natureza, nessa forma de ser cultural do ser humano, né? Pós-natureza animal, ele só é possível se ele não abrir mão de alguns valores animal que ele tem, entendeu? Porque para Nietzsche esses valores são mais autênticos, mais verdadeiros, é o que possibilitaria a libertação do ser humano. Já em Hobbes ele diz o seguinte: primeiro ele reconhece essa natureza animal, tanto é que ele diz que o ser humano ele chega ruim no mundo, né? O ser humano é ruim, mas só existe uma forma dele se libertar, dele se salvar, não no sentido religioso, que é ele abdicar-se ao contrário de Nietzsche, desses valores animal, né? Em detrimento dos valores frutos de uma cultura, tá? Frutos de uma cultura, tá? É claro, de uma cultura justa, né? Que procura ser justa, tá? Bem, um outro filósofo foi Bento Spinoza, tá? Mais uma vez eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre a vida de Spinoza, e em seguida nós falávamos do ponto central motivador da vida moral em Spinoza. Bem, para Spinoza, o viver moral também só será
verdadeiro, só será autêntico se o indivíduo abdigar-se de tudo aquilo que não é, daquilo que não é. Porque para Spinoza, o ser humano, muitas das vezes, ele vive iludidamente, vive querendo ser uma coisa que ele não é, entendeu? E aí ele acaba esquecendo do que ele é. Por isso o viver é iludido, entendeu? Então, abdicar-se de tudo aquilo que ele não é, né? Em detrimento daquilo que ele é. Mas para saber o que ele é, ele tem, existe todo um processo. Ele tem que buscar esse ser que ele é, verdadeiramente. Isto é, um ser de possibilidades infinitas, tá? Então, ele nunca o será o que ele acha que é. O verdadeiro ser, nesse sentido, Spinoza é um pouco platônico, entendeu? Ele nunca o será o que ele pensa que é. Ele só o será verdadeiramente se ele buscar aquilo que ele ainda não encontrou e que de fato definiria a sua identidade, entendeu? Inclusive moral, tá? E a terceira questão foi quanto à centralidade da filosofia moral no mundo moderno, mas esse assunto vai ficar para a próxima aula. Então não esqueçam qual é o assunto que nós estamos estudando, conhecer o contexto sociocultural do mundo moderno, tá? Ou melhor, da idade moderna, tá? E a primeira questão por nós estudada, quantas circunstâncias históricas da época da idade moderna, no que diz respeito ao período, à visão de mundo, à influência, ao pensamento filosófico norteador, à preocupação, às mudanças, tudo isso nós vimos. A segunda questão por nós estudada foi quanto os principais filósofos que se deram origem, que se ocuparam com o estudo da ética. Aí nós vimos que foi Hume, Immanuel Kant, Nietzsche, Hobbes e Spinoza, tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos fazer o estudo da terceira questão, quanto à centralidade da filosofia moral no mundo moderno.